Duas coisas me pegaram muito nesse debate do Jones Manuel com Wilker Leão. A primeira coisa é o apelo ao Fifinha, né? O argumento ad Falciani, que é a tentativa de desmoralizar, fazer do caráter do Jones um caráter ruim, porque não cumprimentou, porque prometeu jogar um Fifinha, supostamente, etc, etc. Isso é uma coisa muito comum, né, para esse pessoal da direita, que quando vai tentar falar sobre um assunto, tenta sempre pessoalizar a questão, tenta trazer as questões como sendo questões de caráter, quando na verdade são questões que envolvem, enfim, infraestrutura, envolvem planejamento, financiamento, investimento, questões que envolvem a realidade concreta, problemas concretos relacionados aos professores, relacionados às instituições. E o segundo ponto que me pegou muito foi aquela coisa sobre fazer concurso público, né? Algo similar a um concurso público, para que pesquisadores passem ali na pós-graduação para fazer mestrado, doutorado, né? Para que as pessoas possam entrar numa pós-graduação estrito sensu. E isso, na minha opinião, pareceu um absurdo e uma comprovação de alguém que não tem a menor ideia do que está falando, assim, com todo respeito. Porque, gente, ó, vamos pensar o seguinte: você tem uma universidade, essa universidade ela tem faculdades, e dentro de cada uma das escolas da universidade, né, você vai ter departamentos, e dentro dos departamentos você vai ter programas de pós-graduação. Por exemplo, eu faço doutorado na Unifesp, no departamento de educação, que está dentro da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. No departamento de educação, eu faço dentro do programa de Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Ou seja, você tem todo um escalonamento para chegar até o programa. E neste programa há linhas de pesquisa. Eu lido com migração, filosofia da migração. Por que tem tudo isso? Por que tem todas essas coisinhas, né? Porque assim, quando você vai fazer um mestrado e um doutorado, o que você está fazendo, na verdade, é se propor a ser pesquisador. Você está entrando num processo para se tornar pesquisador. Você está entrando num processo, engatinhando para tentar ser pesquisador. E esse é o grande ponto. Fazer mestrado não faz de você um pesquisador dentro do campo universitário. Fazer doutorado, terminar o doutorado, isso sim te coloca dentro do campo acadêmico, dentro do campo universitário. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma figura central nesse processo todo chamada orientador ou orientadora, que é a pessoa que vai basicamente te orientar no seu trabalho, na sua pesquisa que você está fazendo. O que significa ser orientador, né? É alguém que vai te facilitar o caminho, vai te ensinar como fazer pesquisa, vai te corrigir, vai te indicar caminhos. E o orientador ou a orientadora não é um tudólogo, é alguém que sabe algo específico e vai te orientar dentro dessa área específica, com métodos específicos, metodologias específicas que o orientador sabe e pode te ajudar, né? E pode contribuir para que você faça uma pesquisa adequada. Isso significa que uma pessoa que vai fazer um mestrado, ela vai passar por um processo seletivo em que vai ter necessariamente uma entrevista. Vai fazer o doutorado, a mesma coisa. E nesse processo seletivo, o orientador, ele vai ser indicado pelo aluno, né, pela pessoa que quer fazer a pesquisa, e as pessoas que estão avaliando, elas vão entender se vale a pena o projeto proposto entrar na linha de pesquisa que esse projeto se propõe para o orientador que se propõe. Porque um orientador, um pesquisador que é orientador, não pode orientar qualquer coisa. Ele não sabe orientar qualquer coisa. Trata-se de um ser humano que é um profissional que vai te guiar para aprender a fazer pesquisa. É por isso que não dá para ser igual um vestibular, por exemplo. E há uma diferença absurda entre essas duas coisas. O vestibular, ele é feito para te barrar, para que você não entre. O vestibular é aquilo que vai dizer, você não vai entrar. O processo seletivo do mestrado, do doutorado, é aquilo que vai dizer, você sim, você pode entrar. E há uma diferença brutal nisso. Brutal, brutal, brutal. Porque enquanto o vestibular é aquilo que vai barrar a sua entrada, o programa de pós-graduação, no seu processo seletivo, é aquilo que vai compreender se o seu projeto é alinhado com o programa de pós-graduação, com as linhas de pesquisa desse programa e com as capacidades dos orientadores em te orientar. Percebe a diferença? Isso significa que você pode ter um ótimo projeto de doutorado ou de mestrado, um ótimo projeto.
Você pode ser uma pessoa extremamente capaz de fazê-lo, extremamente capaz de fazer uma pesquisa, e mesmo assim não ser escolhido, porque de repente o seu projeto não está alinhado às linhas de pesquisa do programa de pós-graduação. A ideia de um vestibular, de um concurso público para entrar na pós-graduação estrito sensu, é uma ideia que não leva em consideração que a relação que existe entre um orientador e um orientando, um pesquisador em formação, é quase que uma relação entre o mestre e o aprendiz. É uma relação de um ensino e uma especialização tão grande, que precisa ser feita um a um. Precisa ser feita de um jeito personalizado. É diferente de quando você passa no concurso público e você tem as suas atribuições e em pouco tempo você aprende como fazê-las, você aprende o seu dia a dia, você aprende como é que faz para trabalhar quando você passa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo. Talvez as pressões, a carga de trabalho, talvez isso seja um problema no trabalho público, né, no funcionarismo público. Quando se trata de uma pós-graduação estrito sensu, você não vai ter o tempo de se adequar, sabe, às ferramentas teóricas, de se adequar às teorias utilizadas, de se adequar às temáticas. Não é assim que funciona. Você precisa ter um projeto que esteja adequado já. Você tem que ter algum interesse inicial que já seja alinhado com as diferentes linhas de pesquisa do programa de pós-graduação que você se coloca para participar. Mas há um terceiro ponto que eu acho relevante também, eu deixei aqui para o fim. A ideia de um concurso público para que você tenha uma suposta multiplicidade de ideias na pós-graduação, na prática, pragmaticamente pensando, o resultado final é: pesquisas de darwinismo social vão ter o mesmo lugar dentro da pós-graduação que uma pesquisa que fala sobre racismo na contemporaneidade. É a ideia de que ninguém pode recusar o seu trabalho, mesmo que o seu trabalho seja um lixo, mesmo que o seu trabalho seja completamente fora do debate científico, acadêmico que existe no mundo. É aquela ideia abstrata da multiplicidade de ideias que na prática significa o seguinte, né? Vamos pegar ideias absurdas e vamos trazer elas como se elas fossem legítimas, mesmo que elas sejam amplamente rejeitadas pela academia, amplamente rejeitadas pelas discussões acadêmicas. A ideia do concurso público abre margem para que alguém passe pelas etapas a partir de um decoreba, né, responder questões, um decoreba, e ao entrar na pós-graduação imponha uma pesquisa que deverá ser amparada por algum orientador, na medida em que houve um concurso público para a pessoa passar, independentemente se o orientador considera isso válido ou não, independentemente se a academia considera isso válido ou não, independentemente de qualquer coisa. A gente teve há pouco tempo aquela moça, Ana Campagnolo, acho que esse é o nome dela, que foi rejeitada no mestrado porque ela trouxe uma pesquisa completamente reacionária sobre feminismo. Inclusive, vale dizer que ela usou de subterfúgios para tentar enganar a sua orientadora, né? E depois ela chegou a abrir um processo contra a universidade porque ela foi rejeitada pela orientadora. E é claro que ela foi rejeitada. A orientadora tem a sua especialização, sua experiência, ela entende do que está falando, ela entende do que ela pesquisa e evidentemente vai rejeitar ser orientadora de uma pesquisa fracassada. Faz muito mal para o currículo de um professor ser orientador de uma pesquisa absurda, de uma pesquisa claramente fracassada. E perceba que tudo isso acontece sob uma aura ideal, idealista, de multiplicidade de ideias. Mas perceba, não há nenhuma multiplicidade aí não. Isso é só uma tentativa de retorno de um reacionarismo, um retorno daquilo que já foi ultrapassado, de que é consenso que foi ultrapassado, percebe? Figuras como Wilker Leão fazem parte dessa tentativa de trazer um reacionarismo já morto, já ultrapassado, trazê-lo como se fosse uma alternativa diferente para a gente pensar o que é educação. Tudo se passa como se fosse um cara do diálogo, tudo se passa como se fosse uma tentativa de trazer um bom diálogo para o cotidiano. Mas na real, no fundo, é a tentativa de introduzir projetos fracassados de pesquisa no seio da universidade brasileira, que é, diga-se de passagem, muito boa. A universidade brasileira pública, a universidade pública brasileira,
ela consegue dar conta de inúmeros problemas relacionados à produção de conhecimento no Brasil. Mas esse problema, chamado reacionarismo, não é só na universidade que ele precisa ser combatido. Ele também precisa ser desmoralizado publicamente, como aconteceu no debate entre Jones e Wilker Leão. E a universidade é um campo de luta, de disputa. Faz parte da disputa combater ativamente esse tipo de iniciativa. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, espero que você tenha gostado deste vídeo. É da seção Falando Livre, em que eu uso menos referência, vou só falando no fluxo das palavras mesmo. Fique à vontade para deixar seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa seu like, seja membro para ter acesso a vídeos exclusivos e lives do Colunas Tortas. Um beijo e um abraço.